Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor nesta noite, toda exaltação, todo louvor. Obrigado, meu Deus, por mais um dia vencido aí na presença do Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor vai trazer aos nossos corações. Muito obrigado, gratidão, meu Deus. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo no canal Adoradores de Jesus, Deus é Fiel. Entre com muita alegria no coração para receber a palavra e com alegria deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva. Que Deus vai visitar com proeza e maravilha. A boca do Senhor falou. Deus abençoe. Por onde esse canal passar, a palavra passar, o Senhor vai fazer proeza e maravilha em nome do Senhor Jesus. Então envie outras pessoas. Vamos aí no ID. Tá prontinho para você enviar outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos, somos mais fortes, ganhar pessoas para Jesus, levantar pessoas para Jesus e com a palavra do Senhor. Pessoas que já saiu da igreja, pessoa que está fraco na fé, pessoa que está esmorecido, não acredita mais em nada. Então, vamos aí levantar com a palavra em nome do Senhor Jesus, porque a palavra é vida. Glória a Deus. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então aqui o Senhor está no controle de tudo. E quando o Senhor está no controle de tudo, está tudo certinho em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus? E hoje nós vamos para Daniel, capítulo 10, versículo 21. E o refrão da palavra fala assim: a importância do anjo Miguel. A importância do anjo Miguel. Vamos aprender mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus? Daniel capítulo 10, versículo 21. E versículo 21 vai falar assim: mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Olha aí, vamos entender mais um pouquinho aqui na palavra em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. A palavra é um pouco grande, Deus vai me dar graça em nome do Senhor Jesus, mas é bênção. É bênção porque tem muitas explicações aqui que nós precisamos aprender e entender. Glória a Deus. Aleluia. Aprender sobre a hierarquia angelical. Aprender sobre a hierarquia angelical. Algo muito importante. Miguel é classificado como um dos primeiros príncipes. O primeiro príncipe, forte o anjo Miguel, o primeiro príncipe. Em Daniel capítulo 10, versículo 13, o nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Desde que Satanás desejou ser semelhante a Deus.
o arcanjo Miguel, cujo nome lhe traz a honra de defender a glória que pertence unicamente ao Senhor, é sempre citado em confronto com o diabo. Talvez o fato de ser designado por Deus para cuidar da expulsão de Satanás do céu, Miguel sempre aparece em peleja contra o inimigo de Deus e defendendo a Israel, o povo escolhido de Deus. Olha aí, forte, né, meus irmãos? Vamos aprender mais um pouquinho aqui na Faculdade do Nosso Senhor Jesus Cristo, gratuita. Embora na tradição judaica, embora que na tradição judaica seja citados os nomes de 7 arcanjos, na Bíblia só é mencionado um nome de um arcanjo, Miguel. Isso naturalmente não impede que existam outros anjos. De acordo com a Bíblia, Miguel é um dos primeiros príncipes. Daniel capítulo 10, versículo 13. O que sugere a existência de outros príncipes de destaque no céu. Esse é a lista dos 7 anjos que a tradição judaica afirma existir: Miguel, Gabriel, Rafael, Remiel, Uriel. Forte, né, meus irmãos? Saracael e Raquel. Olha aí os 7 nomes, meus irmãos. Vou repetir mais uma vez dos anjos. Vou repetir mais uma vez, meus irmãos, entender. Em Daniel capítulo 10, versículo 13, o que sugere a existência de outros príncipes de destaque no céu. Esse é a lista dos 7 arcanjos que a tradição judaica afirma existir: Miguel, Gabriel, Rafael, Remiel, Uriel, Sacael, Sarael, Saracael e Raquel. Esses são o nome dos 7 anjos. Arcanjos são anjos revestidos por Deus de autoridade sobre outros anjos. Acreditamos que existam muitos Acreditamos que existam muitas hierarquias de anjos exercendo diferentes funções conforme as suas categorias. Na Bíblia, vimos que a menção a um príncipe do exército do Senhor
Jeremias capítulo 5, versículo 15. Assim, quando na Bíblia são mencionados os principados. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Cremos que provavelmente estes citado, provavelmente que esse título também se refira aos arcanjos. Em Daniel capítulo 10, versículo 21, vimos que um importante anjo, provavelmente Gabriel, revelou a Daniel a importância do arcanjo Miguel, ao dizer: mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Em Daniel capítulo 12, versículo 1, o profeta Daniel escreveu: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nações até aquele tempo. Mas naquele tempo livra-se-á o teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro. Glória a Deus, aleluia. Forte, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, versículo 17, Paulo pode ter se referido a Miguel quando disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que ficamos vivos seremos arrebatados justamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, forte. Aqui estamos falando do significado dos anjos, meus irmãos, dos anjos. Glória a Deus, aleluia. Vamos aprender mais um pouquinho que não terminou não, em nome de Jesus. É dito de Miguel, é dito que Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízos de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Miguel também dependia do nome do Senhor para vencer o diabo. Olha aí, forte, né? Miguel dependia também do nome do Senhor para se defender do diabo. Repetindo mais uma vez. É dito que Miguel, quando cometia... É dito que Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízos de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Miguel também dependia do nome
do Senhor para vencer o diabo. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, versículo 8, o apóstolo João escreveu: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Miguel e seus anjos venceram Satanás e seus anjos. Ninguém é semelhante ao nosso Deus. Isaías capítulo 40, versículo 25. Glória a Deus, aleluia, forte. Olha aí, meus irmãos. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 3, em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, fica claro, mais uma vez, que a vitória de Miguel e seus anjos foi por causa do sangue do Cordeiro. Tanto anjos e arcanjos como humanos precisam do nome do Senhor, do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo para vencer o diabo. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Estou arrepiada aqui, meus irmãos. O Espírito Santo está apaziguando aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos para a conclusão da palavra. Aleluia, glória a Deus. No Salmo 103, versículo 20, todos os anjos valorosos em poder e força são convidados a bendizerem e a louvarem ao Senhor, dizendo: bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpre as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Forte, né, meus irmãos? Aqui é a história dos anjos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor trouxe ao coração dos meus irmãos aí, em nome do Senhor Jesus, essa palavra de hoje. Tem 7 anjos, mas o anjo Gabriel é o anjo que comanda os outros anjos. Aleluia, glória a Deus. Ele que lutou com o diabo a favor de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele quem traz as notícias para conosco quando o Senhor envia a espada. Glória a Deus, para nos proteger. E aqui nós estamos aprendendo mais um pouquinho com os anjos, meus irmãos. Aqui cita 7 anjos na Bíblia, mas o anjo que tem a ordem do Senhor, que lutou com o diabo, foi o anjo Gabriel. Aleluia! Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Então, vamos clamar a Deus que envie esse anjo ao nosso favor em nome do Senhor Jesus. Os anjos que nos protegem, nos guardam e têm a ordem de Deus para discernir tudo aquilo que o Senhor dá ordem para eles em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aprendeu mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus? Peça sabedoria para o Senhor e o Senhor nos dará, para a glória de Deus, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. O Daniel também, o apóstolo Daniel, ele foi visitado pelo anjo para trazer a notícia dos sonhos, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, o Daniel também fala aqui sobre os anjos, que ele foi visitado pelos anjos em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Então, meus irmãos estão aprendendo aí mais um pouquinho sobre os anjos em nome do Senhor Jesus. E a serva do Senhor citou o nome dos anjos aqui. E nós estamos aí para nós ficar mais desperto um pouquinho aí na presença do Senhor e pedindo proteção para Deus, e que o Senhor envie os seus anjos para conosco, para batalhar aqui na terra contra essas guerras. As guerras, porque aqui na terra tem muitas guerras, muita luta, e nós precisamos estar juntinho com o Senhor aí, para o Senhor enviar seus anjos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Em cima desta palavra eu
Faça um convite aos meus irmãos. Você quer receber Jesus como seu único, suficiente Salvador? Receber não, confessar. Jesus não é qualquer coisa. Vamos confessar aí com a nossa boca. Você quer confessar Jesus? Você que não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador. Se você quiser, você vai no particular ali com ele. É você e ele e você. Ninguém precisa saber de nada. Glória a Deus, aleluia. E você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente, todo o meu coração. Eu entendi a palavra que o Senhor mandou ao meu coração. Eu me arrependo dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados. Me perdoa. Escreve meu nome no livro da vida. E eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Eis-me aqui. E você já vai, quando você citar o nome de Jesus, o poder dele, você já vai sentir um refrigério na alma, porque ele vai tirar esse fardo pesado e se dar o dele que é leve. Olha que lindo. Jesus, ele é amoroso, né, meus irmãos? Ele é amoroso. O amor dele é imensurável por nós. Não vamos ser ingratos, não. Vamos se achegar a Jesus. Já é tempo, meus irmãos. Já é tempo. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. Jesus está nas portas batendo. Quem abrir, ele entra para ceiar e cuidar. Glória a Deus, aleluia. Jesus cuida. Ele é zeloso. Deus é zeloso. Deus, o amor dele foi tão imensurável que ele enviou o seu próprio filho. E o filho zela por nós, porque ele jogou aquele sangue precioso na cruz. Nós não estamos aqui na terra como abandonados, não, como esquecidos, não. Nós somos muito importantes para Jesus, porque ele nos comprou com o sangue dele. Glória a Deus, aleluia. Vamos reconhecer ele. É facinho você confessar, se arrepender e trilhar os caminhos do Senhor. Não fazer o mal, mas fazer só o bem e não olhar quem. Glória a Deus, aleluia. Para você que saiu também da casa do Senhor, da casa do Abba Pai, você que está descrente, você que está frio na fé, fraco, volte para Jesus. Ele é a nossa força, a nossa alegria. Ele é o ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, é o nosso médico, é o nosso doutor, é o nosso advogado, é o guarda fiel do seu povo. Tudo que nós precisamos está na mão do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos receber ele assim com reverência. Em primeiro lugar, Jesus. Vá na casa do Pai agradecer, louvar, adorar. É a casa de oração que o Senhor deixou conosco. Para conosco, em nome do Senhor Jesus. Procura uma igreja que tem a palavra avivada, que tem o Espírito Santo pairando lá. E que Jesus, que tudo que aconteça dentro da igreja seja para Jesus. Seja para a honra e glória do Senhor. O Senhor vai te dar entendimento e sabedoria para você entender. Porque quando nós estamos em Cristo, nós temos que ouvir e entender a voz do nosso pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E peça sabedoria e Ele vai te dar. Amém? Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus. Tenha uma boa noite. Não esqueça de se levantar essa madrugada aí para ter um particular com o grande rei, o grande eu sou. Deus abençoe.